Você sabe como lidar com a tentação? Por que até o próprio Jesus foi tentado? Nós vamos entender este tema no programa de hoje. Olá, que alegria estarmos juntos. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. No programa Escola Bíblica, nós estudamos os guias de estudos que são produzidos pelo nosso departamento. Nós temos um departamento que chama Escola Bíblica, que prepara esses guias para que a gente entenda mais da palavra, sistematiza o assunto, tem perguntas, referências bíblicas, para que a gente compreenda os planos que Deus tem para a nossa vida. Se você quer conhecer mais da palavra de Deus, não esqueça, peça seu guia de estudos. Ele é gratuito porque tem um patrocínio dos Anjos da Esperança. Durante o programa, vai aparecendo aí na sua tela o nosso WhatsApp, vai aparecendo o nosso site, vai aparecendo o telefone para o horário comercial. É só você fazer o seu pedido. Combinado? Não esqueça, peça seu guia. Se você já conhece a Bíblia, vamos ampliar o conhecimento. Se você quer conhecer, eu convido você. Nesta temporada, estamos estudando a cura do pecado. E entender este tema é entender todo o plano da salvação e também a lógica para a nossa existência, porque um dia o pecado será eliminado desta terra e nós viveremos para sempre a eternidade. Eu não sei se você acredita nisso ou não, mas eu convido você a buscar a palavra e você vai ver que isto faz sentido. Eu citei ontem que nós estamos num programa especial em toda a comunidade da Igreja Adventista, mas isto é extensivo a você que acompanha Novo Tempo, não importa qual seja a sua comunidade religiosa, a sua igreja. Nós estamos nos 10 dias de oração. Isso mesmo, um programa para motivar a nossa busca, nosso entendimento do que Deus deseja. E cada dia temos motivos especiais que estamos orando. E hoje, o motivo é para que eu tenha uma experiência pessoal com Deus, tenha fé naquilo que Ele apresenta através da sua palavra. E eu quero orar. Além disso, nós também temos motivado os nossos queridos a terem uma lista de pelo menos 5 pessoas por quem devem interceder. Pessoas que talvez estão estudando a Bíblia, estudaram, abandonaram, ou pessoas que querem conhecer mais da palavra. Eu convido você neste momento para nós orarmos. Quero orar por você que acompanha o programa, mas quero orar para que a gente tenha uma experiência pessoal com Deus, uma experiência através da sua palavra. Vamos orar? Pai, te agradecemos porque estamos juntos mais uma vez para estudar a palavra que transforma, que nos dá esperança, a palavra que consola. Pai, eu oro por cada um dos nossos telespectadores nesse momento. Oro de forma especial que a gente tenha uma experiência contigo, que a gente se envolva em te conhecer e que a gente tenha fé naquilo que o Senhor apresentou através da Bíblia, que o Senhor apresenta através da Bíblia. Eu suplico por isso. Agora nós vamos estudar o tema do Salvador prometido, que a gente entenda ainda mais que um dia Jesus Cristo veio a esta terra para morrer por nós e para se identificar conosco, para que tenhamos um dia a eternidade. Que o Senhor nos acompanhe nesses momentos através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.
Vamos lá? Convido você a abrir a sua Bíblia. Ontem e hoje a gente vai estudar basicamente o que está em Mateus capítulo 4, tá? Ontem, agora sim, né, que eu citei, vou convidar você a abrir a Bíblia e não citei o texto. Mateus capítulo 4. Ontem a gente começou a apresentar a vida de Jesus Cristo, quem Ele foi, as suas ações e como isso, de alguma forma, impacta a minha vida. Se eu tenho alguma necessidade, se eu estou passando por alguma dor, algum sofrimento, e eu busco a Jesus Cristo, eu consigo entender que Ele me entende porque Ele passou por este mundo de dor e de sofrimento. Ele carregou as nossas enfermidades, cita o profeta e confirma o evangelista, o profeta Isaías e o evangelista Mateus. Ele sabe o que a gente passa. Eu não sei se você acredita nisso ou não, não sei se você tem disposição, se isso é tão difícil para você, mas eu te convido a ter essa perspectiva, este olhar, que um dia Jesus Cristo não foi simplesmente um personagem, um revolucionário, mas foi alguém que passou por aquilo que eu passo para que eu tenha identificação. E hoje a gente vai analisar um outro momento de dor e de sofrimento do Senhor Jesus, que foi a tentação. Ele foi tentado em tudo como nós, cita o autor do livro de Hebreus. A gente acredita, né? A tradição cita Paulo como este autor. Ele passou por tentações, mas não cedeu à tentação. Então o pecado não o contaminou, mas ele carregou o pecado sobre os seus ombros para que nós tivéssemos salvação. E eu quero analisar a tentação e que, de alguma forma, quando a gente analisa, a gente se identifica. No princípio da tentação, a gente se identifica. Lembrando que ele veio como Adão, com a mesma natureza, eu citei isso ontem, com possibilidade, mas sem a vontade. Mas ele podia pecar. E ele precisava passar por isso para que nós fôssemos redimidos. Agora, vamos ao texto bíblico, Mateus capítulo 4, versos 1 a 11. Você tem textos correlatos aqui, que é Marcos capítulo 1, 12 e 13 e Lucas 4, 1 a 13. São os dois outros evangelistas que fazem referências também à tentação. Vale a pena você fazer a leitura também desses outros dois evangelistas. Eu vou me deter aqui no relato de Mateus. Vamos lá. Vou seguir uma sequência, vou sistematizar aqui a tentação, a resposta e uma pequena reflexão. A primeira tentação, que foi controlar o apetite, isso de forma genérica, porque eu posso estar se referindo aqui especificamente ao alimento, mas eu posso colocar aqui qualquer apetite que eu tenha, ou seja, eu me desligar daquilo que Deus disse não é isso e agora me render a essa vontade própria. Mateus 4,13, então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A resposta que sempre segue uma mesma linha. E o texto referente à resposta está em Deuteronômio capítulo 8, verso 6. Jesus, porém, responde: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A resposta do Senhor a todas as tentações é uma resposta bíblica, uma resposta da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4. Eu quero citar aqui o que está no verso 1, só para a gente contextualizar, que talvez eu estou falando para você que não tenha o hábito de ler
normalmente a Bíblia, ainda que essa seja uma história conhecida. O 4, verso 1 vai dizer: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso após o seu batismo, que é o contexto dos versos anteriores. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E agora entra a sequência. E então o tentador, aproximando-se, lhe disse. Veja só, o contexto aqui mostra o Senhor Jesus Cristo, depois deste período de abstinência, sendo desafiado a confiar nele mesmo, a ele mesmo prover, e ele poderia, como Deus, transformar aquelas pedras em pães. Perceba que quando a gente compara o princípio dessa tentação com o tentador lá no Éden com Eva, a gente tem o mesmo princípio. A gente tem duvidar daquilo que Deus disse, duvidar do cuidado de Deus, porque eu posso olhar aqui e dizer assim: poxa, mas a situação é crítica, qual é o problema em eu fazer isso? Sempre o inimigo de Deus tem uma intenção: fazer-nos olhar para Deus não como um Deus amoroso. Lembra no Éden? Vocês podem comer de toda a árvore que está no jardim, mas dessa não podem. E o inimigo de Deus faz uma referência: você não pode comer de nenhuma árvore do jardim. É desvirtuar o olhar que eu devo ter de realmente quem Deus é. Um Deus amoroso que cuida de mim, um Deus amoroso que se preocupa comigo. E neste momento, nesta tentação, o inimigo tenta desvirtuar o olhar de Jesus do seu Pai como um Deus amoroso, um Deus que se preocupa e um Deus que sustenta em todos os momentos. A resposta: não só de pão viverá o homem. Agora eu queria que você colocasse aquele olhar que eu citei ontem. Não sei se você acompanhou, se não, volta lá no NT Play ou no YouTube, no nosso canal no YouTube, e acompanha ontem. Por que Jesus passou por tudo o que passou e por que ele passou pela tentação e por que ele está respondendo através da palavra esta tentação? O trabalho de Cristo consistia em reconciliar o homem com Deus através da sua natureza humana. Ele poderia ter usado a natureza divina. E Deus com o homem através da sua natureza divina. Ele tinha que vir, passar como homem, mas como Deus, ele estava ligando agora o homem a Deus outra vez. Lembra que eu citei ontem que o pecado é a eliminação dessa ligação direta com Deus? E se eu não estou ligado a Deus, não existe razão para a minha existência. Não existe razão. Sabe por quê? Acredite você ou não, todos nós viemos do mesmo Pai criado, Deus. A espiritualidade, o crer, está dentro de nós. A gente vai para o intervalo e a gente já volta para analisarmos as duas outras tentações e como nós nos identificamos com elas. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui é uma escola, temos o nosso material didático, estudamos a Palavra de Deus. Por isso, eu convido você, se você está passando aqui pela primeira vez, peça o seu guia de estudos. Nessa temporada, estamos estudando a cura do pecado. Como que eu peço? 3 maneiras, simples. Primeiro, mande agora uma mensagem para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aqui, ó. É o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. É só escrever: quero receber meu guia. Ou quero receber, tá? Meu guia. O que você quiser. Escreve aí. Vai aparecer um link. Aí você preenche e vai receber gratuitamente aí na sua casa. É gratuito, pode acreditar.
porque tem o patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais. Você também pode acessar o nosso site, novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica, ou você pode ligar para a gente no horário comercial, é o 0 operadora 12, está aqui, 0 operadora 12 21 27 31 21. Aí tem que ser no horário comercial, as meninas vão atender você, só você dizer lá, eu quero receber meu guia de estudos, tá bom? A cura do pecado é o tema desta temporada, estamos na lição número 3, que é o Salvador prometido. Vamos entender um pouquinho a segunda tentação, que é a presunção versus fé. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. É o verso 6. O poder, nós acharmos que podemos resolver todas as situações, dependermos de nós mesmos. E aqui o Senhor poderia solucionar mais uma vez este problema. Ele tinha. E a resposta foi, Deuteronômio 6,16, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja que interessante, fazer com que a própria palavra seja usada de forma errada para cumprir aquilo que eu quero. Ele usa a própria palavra. Foi exatamente a mesma ação do inimigo no jardim, usando a palavra. Mas aqui se desvirtua a palavra. Hoje, muitas vezes, nós temos usado a palavra de Deus, queremos usar a palavra de Deus para que a nossa vontade seja feita, para que os nossos desejos sejam cumpridos. E veja que a gente, ao invés de estarmos agindo com fé, confiando em Deus, usando a palavra corretamente, nós estamos agindo de forma presunçosa. Eu sei o que é melhor para mim. Eu uso a palavra para meu benefício próprio, fugindo do princípio divino. E o Senhor, mais uma vez, dá como resposta a própria palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Para a gente entender esse processo, porque Jesus estava passando por isso, a única esperança do ser humano restaurado a favor de Deus era através de Cristo. O Senhor estava enfrentando essa situação porque Ele sabia que a única forma de eu e você vencermos, eu e você sermos ligados a Deus novamente, era através da vitória que Ele precisava ter. Por isso, busque conhecer a palavra e usar a palavra corretamente, conforme os propósitos que o Senhor tem nela, não para benefício próprio. Sequência, para a gente entender, e a terceira e última tentação. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe de todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4, 8 e 9. A resposta está em Deuteronômio 6,13. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aqui é uma das coisas mais fascinantes que nós podemos passar, um dos maiores desafios, um dos maiores fascínios do ser humano, que é o poder. Eu vou dar todo o poder para você, se você me adorar. Quando nós desviamos o olhar de Deus e achamos que o poder está centralizado em nós, nós caímos. Quando nós desviamos o olhar de Deus e achamos que outras coisas, outras conquistas podem nos
podem nos atribuir realmente satisfação, nós caímos. Jesus Cristo precisava enfrentar para que eu e você pudéssemos olhar para o Senhor Jesus hoje e pudéssemos dizer: Senhor, só a Ti eu vou adorar, porque só em Ti está o verdadeiro poder. E esse texto é bem interessante porque essa referência, retira-te, Satanás, originalmente a palavra dá a ideia de uma ordem de alguém superior a um subordinado. O retira-te é sai, mas é de um superior. E aqui o Senhor está dando a ordem para Satanás porque ele tem o poder da palavra. E eu vou dizer a você, não importa a situação, não importa a tentação, não importa a circunstância que você passe, em nome do Senhor Jesus, você pode dizer: retira-te, Satanás, porque é o poder da palavra de Deus que vai ser expressa. Não é o poder que está em você, mas é o poder da palavra. Vejam que mais uma vez o Senhor Jesus usa a palavra. Como ser humano, ele usa a palavra para que a vitória seja dada, para que a vitória seja conquistada. E ele está dizendo para mim e para você que nós podemos vencer pelo poder da palavra. Sequência, para a gente concluir. Se o plano da redenção do homem falhasse, ele reteria o reino que então reclamava. Se fosse bem-sucedido, regozijava-se de que reinaria em oposição ao Deus do céu. O que estava em jogo aqui? O que estava em jogo era o domínio do inimigo de Deus para sempre. Por isso, se o plano da redenção do homem falhasse, ele reteria esse reino que ele reclamava ser dele. E se fosse bem-sucedido, regozijava-se de que reinaria em oposição ao Deus do céu para sempre. Lembra o que a gente viu ontem? Quando o ser humano se desligou de Deus, ele agora não era mais nada. Mas Deus arrumou, Deus projetou a solução. Por quê? Porque Deus nunca é pego de surpresa. Agora, se Jesus falhasse, nós seríamos escravos para sempre. Por isso ele venceu. Por isso eu e você podemos vencer através dele. Então eu preciso estar ligado a ele. Eu quero te convidar nesse momento para que nós nos entreguemos totalmente ao Senhor Jesus. E eu leio Mateus capítulo 28, verso 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. O Senhor estava sendo pecado por nós. Gálatas 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque é maldito aquele que for pendurado no madeiro. Por isso, em Jesus, nós temos a salvação. Contemplemos esse precioso sacrifício que foi feito por nós. Esforcemo-nos para apreciar o valor do empenho e da energia que o céu está dispensando para buscar os perdidos e levá-los de volta para a casa do Pai. Jesus venceu a tentação. Jesus foi até o Calvário. Jesus morreu e ressuscitou para que hoje eu e você pudéssemos clamar: Senhor, me ajuda. E Ele, como meu intercessor, vai diante do Pai. O Gilmar se entregou. O Gilmar precisa de ajuda e eu morri por ele.
Você quer entregar o seu coração para o Senhor Jesus nesse momento? Eu quero orar por isso. Pai, obrigado pela vitória de Jesus. Ele não cedeu à tentação, foi ao Calvário, morreu, ressuscitou, para que nós tivéssemos vida eterna. Obrigado por essa eternidade. Por isso entregamos o coração ao Senhor, todos nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém.